Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Termina aqui de compartilhar esta palavra e já vamos à palavra do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por mais um domingo maravilhoso para poder compartilhar uma palavra da parte do Senhor. É tão bom quando a gente começa o dia, sentamos e o Senhor fala conosco. Quando a gente medita na palavra e ouvimos a voz do Senhor, a gente se enche e como a palavra ela fica ardendo no nosso coração, a gente quer compartilhar com outras pessoas, porque sabemos que Deus tem os seus meios, o seu jeito de trabalhar. E eu creio que o Senhor certamente falará com alguém por meio da sua palavra. Ele falou comigo por meio da palavra dele e eu creio que ele falará também com algumas pessoas por meio da palavra dele. Então você que está na live, Deus te abençoe. Se puder, compartilhe para que possamos alcançar mais gente, para que o Espírito Santo venha falar com mais pessoas, para que o propósito de Deus se cumpra por meio de mim, por meio de você, por meio de todos aqueles que ouvirão, e o Espírito Santo então operará. Amém, meus irmãos. Quem estiver me ouvindo, confirma um amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Esperar um pouquinho os irmãos entrarem e daqui a pouco a gente traga a palavra do Senhor. Você que vai entrando agora, ajude, compartilhe. A paz do Senhor. Daniel, por ter entrado, compartilhe a palavra do Senhor. Gesiale, Deus abençoe, Cordeiro. Vocês que estão online, compartilhem, que eu creio que o Senhor falará nesta tarde comigo, mais uma vez, e com você. Espírito Santo, Ele não nos entrega uma palavra só para reter em nós. Ele quer fazer a sua vontade por meio de nós. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Amém.
eu quero compartilhar com a igreja, com o povo que estará ouvindo, com os irmãos que estarão ouvindo, uma palavra que ardeu no meu coração hoje pela manhã, enquanto eu conversava com o Senhor. E o Senhor ministrou no meu coração. E eu quero compartilhar com a igreja, com o povo, com aquele que creio que o Senhor direcionará. Livro de Gênesis, capítulo de número 26. E o versículo de número 11 diz assim a palavra de Deus. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou a prosperar, ficou riquíssimo, tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Amém? Você que entrou agora, compartilhe a palavra de Deus. Eu logo cedo ia conversando com o Senhor sobre algumas questões. E o Senhor me levou a ler esta palavra sobre Isaque. A Bíblia fala, só para contextualizar o texto que lemos, a Bíblia fala que havia fome na terra. E o versículo 1 começa a fazer esta menção. Porém, a palavra diz que o Senhor aparece a Isaque e diz: Isaque, não saia de Gerar. A Bíblia fala, Isaque tensionava sair de Gerar. Isaque, ele quis ir para o Egito devido à fome que havia na terra. Devido à circunstância de aperto que se encontrava, Isaque desejava sair de Gerar e procurar melhor condições de vida no Egito. Assim como todo pai, todo chefe de família, quando as coisas se apertam, a gente quer buscar melhor condições de vida para os nossos filhos, para a nossa esposa, para a nossa casa. No versículo 1, a Bíblia diz que Isaque, ele deseja sair de Gerar. Mas o Senhor aparece a Isaque e diz: Isaque, não saia de Gerar. Não vá para o Egito, permanece em Gerar. A Bíblia diz então que Isaque fica em Gerar. Ele permanece no lugar que o Senhor o ordenou. Ele permanece no lugar que o Senhor o disse fique. E eu quero começar a profetizar na sua vida, a decretar na sua vida por meio desta palavra que foi lida aqui. Eu não sei que situação você se encontra hoje, mas o Senhor hoje me traz aqui para te dizer: não saia do lugar que Ele te colocou. Ainda que o seu coração está intencionado em ir para outro lugar por conta da circunstância, não saia. Permaneça. Fique onde está, porque o Senhor te prosperará no lugar onde você está. A Bíblia diz que então o Senhor aparece a Isaque. E o Senhor diz assim a Isaque: não desça ao Egito, mas fica na terra em que eu lhe indicar, e habita nela, e serei com você e o abençoarei. É certo que quando as coisas se apertam, nós queremos sair de um lugar. A Bíblia faz questão de dizer que o Senhor aparece. Isaque em nenhum momento consulta ao Senhor dizendo: Senhor, posso sair do lugar onde eu estou? Eu posso descer no Egito? A Bíblia diz que o Senhor aparece e diz: não saia. Vá para onde eu te indicar.
Isaac agora está em Gerar. No texto que lemos, no versículo 11, a Bíblia diz que Isaac então habita em Gerar. No versículo 12, a Bíblia começa a mencionar. A palavra menciona que naquele ano, Isaac decide semear. Ele planta. E a sua plantação foi tão próspera, tão abundante, que a palavra diz que ele recolheu 100 por 1. Ele prosperou demais. A Bíblia diz que o Senhor começou a abençoar do lugar onde o Senhor o indicou, o lugar onde o Senhor o colocou. É no lugar que você está que o Senhor vai te abençoar. É no lugar onde você está que o Senhor vai te prosperar. É no lugar que você está que o Senhor vai te fazer crescer. E sobretudo, é no lugar que você está que o nome do Senhor será glorificado pela sua vida. Permaneça no lugar que você está, pois o Senhor tem coisas grandes para você. Mas a Bíblia, ela não para por ali. A palavra diz que Isaac, ele prospera em Gerar. Ele se torna rico. Ele começa a ter ovelhas. Ele começa a ter bois. Ele começa a ter um número grande de servos. Só que a prosperidade de Isaac começa a gerar um sentimento contrário nos filisteus. As bênçãos que o Senhor concedia a Isaac começa a gerar levante para a vida de Isaac. As bênçãos que o Senhor concedia a Isaac fazia com que os filisteus passassem a ter inveja de Isaac. E eu quero falar para você. Fique tranquilo. Deus, ele vai te abençoar de tal maneira que muitos vão se levantar. Que muitos vão te perseguir. Que muitos terão inveja. Mas tão somente persevera no Senhor. Fica firme no Senhor. Não se afaste do Senhor. Se assegura no Senhor. A Bíblia diz que os filisteus passam a ter inveja da prosperidade, das bênçãos de Isaac. As pessoas, eles se levantam. Tem pessoas que não querem te ver você prosperando. Tem pessoas que esperam que você permaneça do jeito que está, na miséria, na mesmice. Tem pessoas que quando você começa a prosperar, você não presta mais. Ele se levanta. Tem pessoas que quando você passa a ter mais que eles se levantam. E é isso que aconteceu com Isaac. A Bíblia diz que os filisteus agora passam a invejar a prosperidade de Isaac. Eles agora começam a perseguir Isaac. No versículo 15 vai dizer assim: e por isso lhe entulharam todos os poços. A Bíblia diz que os filisteus se levantam ao ponto que começam agora a tentar atrapalhar a prosperidade de Isaac. A Bíblia diz que os filisteus, eles se levantam e entulham o poço de água de Isaac. Eles começam a criar obstáculos, eles começam a criar empecilhos, eles começam a criar armadilhas, eles começam a criar situações para impedir a prosperidade, para atrapalhar a prosperidade de Isaac. Mas Isaac, ele nos ensina uma coisa. E o Espírito Santo me traz nessa tarde para te ensinar por meio da sua palavra a mesma coisa. Quando temos convicção que o Senhor é conosco, quando temos certeza de que o Senhor é conosco naquele lugar, quando nós temos certeza que Deus é que nos enviou para tal lugar, tão somente esteja no Senhor.
tão somente esteja no Senhor. Martinho, consegue me ouvir agora? Ogani, dá um sinal se consegue me ouvir. Alguém disse no comentário que não consegue ouvir. Quem consegue ouvir, dá um amém. Martinho, consegue me ouvir? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Mendes, irmão Jorginaldo, consegue ouvir? Amém? A Bíblia diz que Isaac agora está em Gerar. Deus está prosperando Isaac. Deus está dando com fartura a Isaac. Deus abençoa Isaac porque Isaac obedece a palavra do Senhor e permanece em Gerar. Ele decide não mais ir para o Egito, mas permanece em Gerar. A Bíblia diz que Deus enriquece Isaac de tal maneira, crescem as ovelhas, crescem os bois, os números dos servos aumentam. Agora os filisteus estão perseguindo Isaac. Eu quero dizer para você, descansa no Senhor. Tenha certeza que Deus te colocou num lugar, meu irmão, não saia por nada. Tenha certeza, se você tiver certeza que o Espírito Santo disse, é aqui, irmão Mendes, irmão Jorginaldo, é aqui, irmã Ogani, é aqui que eu te coloquei, irmão Martinho, é aqui que eu te coloquei. Não saia daquele lugar se o Senhor não disser o contrário. Mas também tenha ciência que quando o Senhor te abençoar, quando o Senhor te fazer prosperar, muitos se levantarão sobre a sua vida, mas o Senhor é contigo. A Bíblia diz que os filisteus agora passam a ter inveja. E para começar a gerar sentimento no Isaac, eles começam a entulhar os poços de Isaac. Eles entulham o poço, mas Isaac tinha a convicção que o chamou foi o Deus Todo-Poderoso. Quem levantou Isaac foi o Deus vivo. Quem levantou e levou Isaac para gerar foi o Senhor dos Exércitos. Então o que é que ele faz? Ele persevera. Isaac não sai chorando, como muitos fazem. Quando alguém se levanta contra a sua vida, quando alguém tem inveja, muitas pessoas saem chorando. Isaac disse, o Senhor me escolheu. O que é que ele faz? Ele cava um outro poço. Ele persevera. A Bíblia diz que Isaac então pede para cavar um outro poço. Só que não fica por aí. A gente persevera, mas o inimigo é astuto. O inimigo, ele é sujo. O inimigo, ele quer te destruir de todos os lados. Mas se tivermos alicerçado em Cristo Jesus, mas se tivermos assegurado no Senhor, se nós tivermos certeza que o Senhor nos escolheu e nos enviou para tal lugar, não saia do lugar sem que o Senhor fala. Permaneça firme. Se levanta quem quiser, te persegue quem quiser, te calúnia quem quiser, cria obstáculo quem quiser. Mas se o Senhor te levou para tal lugar, permaneça onde o Senhor te colocou, porque ele se responsabilizará de tudo. Os filisteus se levantam, fecham o poço, mas Isaac, ele persevera dizendo, servos, nós vamos cavar outro poço, não vamos contender com eles, não vamos brigar com eles, vamos cavar outro poço. A Bíblia diz que Isaac então, com os seus servos, eles cavam outro poço. Quando o Senhor é contigo, quem se levantar, ele verá a glória do Senhor sobre a sua vida. Eles fecham o poço, Isaac cava outro poço, e o poço gera água, e o inimigo que assusta, ele se persegue novamente Isaac. Mas aquele que tem o Espírito do Senhor, aquele que tem convicção que o Senhor é com ele, ele não se abala com facilidade. Ele sabe a grandeza do seu Deus. Aqueles que confiam no Senhor, eles sabem do poder que o seu Deus tem.
A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Isaac está no tempo da lei, mas Isaac já entendia que a luta não era contra os homens. Então o que ele faz? Ele levanta, ele sai do lugar que ele cava o segundo poço e se levanta novamente e toma. A Bíblia diz que ele cava um outro poço. Houve uma contenda entre os pastores de Isaac e outros pastores. Meu irmão, o que eu tenho para te dizer para você é só persevera no Senhor. Então somente confia no Senhor. Tem momento que é doloroso. Tem momento que a gente vê as pessoas nos perseguir sem motivo. A gente vê as pessoas nos perseguirem sem motivo algum. A gente até indaga a Deus: Deus, o que eu tenho que as pessoas me perseguem? O que eu tenho para as pessoas estarem por trás de mim? Meu irmão, tenho para dizer para você: você tem o Espírito Santo do Senhor. O Espírito de Deus está sobre você. E aquele que não tem, ele persegue o que tem. Mas nessa tarde eu te digo com convicção, com certeza: não saia do lugar sem que Deus te ordene a sair. Permaneça. Porque é nesse lugar de perseguição que o Senhor vai te honrar. É neste lugar que as pessoas te perseguem que o Senhor vai te dar bênção dobrada. É neste lugar em que estão fechando os poços, as portas, que o Senhor te honrará, porque Ele é Deus, Ele faz como Ele quer. Quando Ele te envia para tal lugar, para algum lugar, Ele se responsabiliza, Ele endurece o coração, mas também Ele amolece o coração. Ele permite a perseguição, mas também Ele permite a bênção. Nada é para sempre. O Senhor é contigo, então somente persevera e confia nele. Mas não saia do lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o Deus Altíssimo. A Bíblia diz que quando Daniel estava na cova dos leões, é interessante que o ímpio, o rei Dário, preocupado com a situação de Daniel, a Bíblia fala que após Deus ter livrado Daniel da cova dos leões, mesmo sem Daniel ter feito mal algum, mesmo Daniel não tendo cometido mal algum contra o rei, nem contra qualquer outra pessoa, a Bíblia diz que quando Daniel está saindo da cova dos leões com a autorização do rei Dário, o rei Dário ele chega a uma conclusão dizendo, ele decreta dizendo que todo o povo do meu reino se submeta ao rei, ao Deus de Daniel. Mas o que chama a atenção é que rei Dário ele chega a uma conclusão dizendo: agora sabemos que o Deus de Daniel ele é um Deus vivo, pois ele livra, ele salva, ele faz sinais e prodígios, e o seu reinado dura para todo o sempre e jamais será destruído. Então quero dizer para você, assim como Daniel, procuraram pretextos para jogar ele na cova dos leões. Isaac estava na mesma situação. Deus estava abençoando, os filisteus estavam com inveja. Deus estava abençoando, os filisteus estavam perseguindo. Deus estava abençoando, os filisteus estavam tapando os poços. Deus estava abençoando, mas Isaac estava perseverando no Senhor.
Vão procurar pretexto para te perseguir. Vão procurar pretexto para te colocar na cova dos leões. Vão procurar pretexto para te tirar do lugar onde Deus te colocou. Vão procurar pretexto para falar mal de você. Mas tão somente confia no Senhor. É Ele que te chamou, é Ele que te escolheu, é Ele que vai te abençoar. É Ele que vai te livrar da mão dos seus inimigos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Meu irmão, confia no Senhor. Persevera no Senhor. Creia no Senhor. A gente vai perceber. A Bíblia fala, vou fazendo um paralelo entre o texto que eu mencionei de Daniel na cova dos leões com Isaac. Em nenhum momento a gente, na situação em que Daniel se encontrava, quando procuraram ocasião para colocar ele na cova, a gente não vai perceber em nenhum momento Daniel procurando se justificar diante dos homens, nem diante do rei. Daniel em nenhum momento foi buscar satisfação porque que aquilo estava acontecendo. A Bíblia diz que quando Daniel soube do decreto, ele permanece levando a sua vida normal em oração como fazia. O mesmo acontece com Isaac. Isaac prospera, os filisteus se levantam, mas em nenhum momento Isaac foi ter com o rei Abimeleque ou com os filisteus para dizer: por que me persegue? Não. Porque aquele que confia no Senhor, ele deposita, ele entrega tudo nas mãos do Senhor. Às vezes falar é fácil, mas quando a gente de verdade confia no Senhor, por mais que doa a perseguição, por mais que doa a exclusão, por mais que doa os pretextos que procuram sobre nós, a Bíblia diz que quem nos justifica é o Senhor. E quem é o nosso advogado é o Senhor. Então o melhor que nós temos que fazer, é entregar tudo nas mãos do Senhor. Amém. Só que não fica por aí não. A Bíblia diz que Isaac ele prospera. Isaac ele persevera. Gente, o inimigo ele vai te perseguir por tantas e tantas vezes. Mas quanto mais ele te perseguir, mais você tem que perseverar. Quanto mais ele te perseguir, mais você tem que confiar no Senhor. Quanto mais ele te perseguir, mais você ora, mais você jejua, mais você busca o brilho, a presença, a unção de Deus, o vigor de Deus, a força de Deus estará sobre você. Porque quanto mais você confia no Senhor, quanto mais você adora o Senhor, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, quanto mais você adora, mais você ora, mais você busca, mais jejua, o Senhor ele está te fortalecendo, ele vai te enchendo, ele vai te guardando, ele vai te livrando, ele é contigo. Chega um momento que o inimigo não consegue mais te perseguir, porque Deus ele fecha a boca dos leões. Deus ele para com os inimigos. Ele coloca um ponto final quando a perseguição é sem objetivo. A Bíblia diz que Isaac ele persevera ao ponto que chegou, os filisteus não conseguiam mais o perseguir. E ele cava um poço. A Bíblia diz que a este poço não mais foi entulhado. A Bíblia diz que ele cava um poço e não é mais entulhado. Mas o interessante é que o Isaac diz no versículo de número 22 do capítulo 26 de Gênesis, a última parte, ele vai dizer assim: porque agora o Senhor abriu espaço para nós,
E nós vamos prosperar nesta terra. É na terra que você está que Deus vai te prosperar. Não saia de lá, porque é lá onde Deus vai te prosperar. Não saia de lá, porque é onde Deus vai te abençoar. Se Ele te colocou lá, Ele vai te abençoar. Persevera. Persevera. Isaac diz que é neste lugar. Às vezes, quando as coisas estão difíceis, quando o levante é demais, várias tempestades, o barco balançando para lá e para cá, os inimigos atrás de você. Talvez o caminho mais fácil é procurar outro lugar. Mas o Senhor nesta tarde diz para você: não saia. Permaneça no lugar. Fique no lugar. Porque onde está sendo perseguido, Deus vai te honrar. Onde você está sendo humilhado, Deus vai te honrar. Então somente seja fiel a Ele e a sua palavra. Dê ouvido ao Espírito Santo. E suporta mais um pouquinho esta perseguição. Suporta mais um pouquinho este levante. Suporta mais um pouquinho das calúnias que estão falando contra você. Suporta mais um pouco tudo que está sendo levantado contra você. Então somente ore. Esteja firme no Senhor. Aquieta o teu coração no Senhor. E o mais importante, não saia do lugar sem que o Senhor te diga. E Ele vai te abençoar. Amém. Esta é a palavra que Deus tinha para vocês, para nós. Permaneça no lugar, porque Ele vai te honrar neste lugar. Não olha para as perseguições, olha para o Senhor. Não importa se levantar, mas importa fazer a vontade daquele que te enviou para tal lugar. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Você que está do outro lado, compartilhe. Abençoa vidas. Leia esse texto na sua casa, para a sua família. Pega esse texto, Gênesis 26, do capítulo 26, do versículo 12 ao versículo 22. Compartilhe com alguém. Talvez alguém está passando por situação semelhante. E Deus está dizendo nessa tarde: eu vou abençoar no lugar que eu enviei. Amém? Deus abençoe vocês. Meu amigo, irmão Reginaldo, presbítero Júnior, presbítero Jorge Naldo, Deus, irmão Sandro, Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo seja sobre a vossa vida e que Ele vos conceda um domingo abençoado. Senhor Jesus, eu te rendo graça por este momento, glorifico o teu santo nome. Que o Senhor faça como o apraz, conforme a tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor alcança aquele que ouve. Fala no seu coração. Gera tranquilidade e paz naquele que ouvir a tua palavra. Jesus, tu é que opera, tu é que faz. Então vai de encontro àquele que está precisando e faz. Nos abençoe, nos livra de todo o mal. Amém. Paz do Senhor Jesus.